Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai. Estamos diante do Senhor e para o Senhor, Pai. Por isso pedimos que o Senhor esteja enchendo este lugar, os nossos corações, a nossa mente, com a Tua palavra e com a Tua presença, Pai. Nós agradecemos pelas eleições que tivemos e pedimos que o Senhor use agora, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei, inclina o coração dos nossos governantes para fazer a Tua vontade, Pai, para que o nosso país goze dias de paz. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Muito bem, vamos lembrar de se inscrever para que o nosso canal seja mais conhecido e possa ir mais longe ainda. E também no final dar o gostei ou não gostei. Nós estamos estudando o Novo Testamento. O Messias chegou. Já vimos os evangelhos, que tratou da vida de Jesus, do nascimento, do ministério e da crucificação e da ressurreição. Já vimos também a igreja crescendo, lá em Atos, e a igreja instituída, lá no capítulo 2 de Atos, e depois o crescimento dela através das cartas, através das viagens de Paulo. Então, nós estamos vendo agora as cartas que Paulo escreveu depois que Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. As cartas de Paulo, vamos lembrar, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. As cartas de Paulo. Então, nós estamos estudando agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta foi escrita na Macedônia. Corinto estava sendo invadida por falsos apóstolos, uma nova história de Jesus. E alguns que tinham se convertido estavam sendo enganados. Então, Paulo, nessa carta, ele vindica a sua autoridade apostólica como pai espiritual. Ele fundou aquela igreja. Ele falou de Jesus para aquele povo. E ele queria que eles soubessem quanto Paulo amava essa igreja. E queria também que eles o amassem. É uma carta muito pessoal, repleta de emoções. E os estudiosos dizem que tem duas cartas que estão no meio dessas duas que aparecem no Novo Testamento. Então, alguma coisa que aparece aqui é história, é acontecimento desse tempo das outras cartas. Então, já vamos vendo o esboço, vamos caminhando pelos capítulos, um pouquinho de cada capítulo, porque é muita coisa que Paulo tem para nos ensinar. No capítulo 1, como todas as cartas, ele começa com uma saudação e também quem está com ele. Aqui nesta carta é Timóteo que está com ele. A carta é dirigida a todos os santos que estão na Acaia. Essas cartas eram circulares, elas eram mandadas para as várias igrejas. Ele começa com ações de graças pelo conforto que Deus dá a ele e dá aos convertidos. Ele diz assim: nós somos encorajados para encorajar os outros. Nós somos consolados para consolar aqueles que vão precisar de consolo. Também nós somos esmagados, atribulados, oprimidos. Foi o que estava acontecendo lá na Ásia, nesse tempo, quando ele está escrevendo esta carta. Sofremos tanto que pensamos não sobreviver. Ele achava que ele ia morrer. Mas sustentados e sempre vitoriosos, Paulo diz assim: aprendi e aprendemos a confiar somente em Deus e não em nós. E vocês nos ajudam quando vocês oram por nós. Paulo muda os seus planos. Ele queria ir em Corinto quando ele fosse para Macedônia. E depois, quando ele voltasse, ele ia em Corinto novamente. Mas não deu certo. Então, ele pensou assim: eu não vou porque a última vez que eu fui não foi muito bom. Nós sofremos muito.
E também ele pensou, quando eu chegar aí, vocês vão me ajudar a ir para a Judeia. No capítulo 2, ele diz que a carta foi mandada, em lugar dele ir, eles estavam mandando a carta para que eles não fossem entristecidos mais uma vez, porque a última visita tinha sido dolorosa. Foi escrita com muitas lágrimas. Então, Paulo queria mostrar o quanto ele amava a igreja de Corinto. E ele aconselha, havia um caso lá, que eles perdoassem o arrependido, perdoá-lo e animá-lo. Se vocês perdoam, eu também perdoo. Por vocês e também na presença de Cristo, para que Satanás não tenha poder sobre nós. De Éfeso, Paulo foi até Troade para encontrar Tito. Ele que estava esperando notícias de Corinto, mas Tito não apareceu. Então Paulo foi para Macedônia. Ele está na sua 3ª viagem missionária. E ele diz assim, graças a Deus que nos conduz em vitória, por meio de Jesus Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo para os que estão sendo salvos. Onde o Evangelho chega, vem a paz, vem a alegria e vem a esperança. E anunciamos a sua mensagem com sinceridade e autoridade, não mercadejando, que era o que estava acontecendo com aqueles falsos apóstolos. No capítulo 3, a nova aliança. Vocês são a nossa recomendação. Estava dizendo que Paulo precisava ter uma carta de recomendação. Vocês são a nossa carta escrita no nosso coração para que todos leiam, para que todos vejam o que está acontecendo. E a nossa capacidade vem de Deus, que nos torna capazes de viver essa nova aliança, que tem como base o Espírito Santo. Moisés cobriu o rosto quando ele desceu do monte. Ele põe um véu para que o povo não visse que o brilho estava desaparecendo. E ele diz assim, agora era a lei teve o tempo dela, mas agora nós podemos tirar o véu porque o Espírito Santo está presente. E a glória que refletimos vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. O capítulo 4, Paulo diz que na misericórdia de Deus, ele deu esse ministério, essa tarefa. É por isso que nós nunca desanimamos, é porque Deus que deu para ele essa tarefa. Mas nós reconhecemos que nós temos um tesouro espiritual, mas nós somos vasos de barro. O tesouro pertence a Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a capacidade que Deus tem de nos converter, de nos salvar. E lembrar disso, nós somos o vaso, mas o tesouro é Deus. Nós sabemos, isso é muito importante, que no final, o que vem à nossa mente? Deus ressuscitou Jesus e também Ele vai nos ressuscitar um dia. Tudo que passarmos aqui vai passar, vai desaparecer e nós seremos ressuscitados e vamos morar com Deus. No capítulo 5, nós sabemos que quando a nossa carne, a nossa casa terrestre, o nosso corpo, aqui, ele vai ser destruído. Mas nós vamos ganhar um corpo novo, imortal, incorruptível. Ganhar de Deus. Ele vai nos dar uma casa no céu, feita por Deus, e essa casa durará para sempre. E Paulo então disse que ele gostaria de já ir morar com Deus, para viver nesse novo corpo incorruptível e viver com o Senhor. Mas ele fala, mas primeiro eu quero agradar o meu Deus, agradar o meu Senhor. Por isso vou ficar aqui. E ele diz assim, quem está com Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, não tem mais a velhice. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. E tudo isso é feito por Deus, por meio de Jesus Cristo,
que transforma os inimigos em amigos dele. E Deus nos deu essa tarefa de fazer amigos os que antes eram inimigos. É o ministério da reconciliação. Capítulo 6, nós, como cooperadores no serviço de Deus, pedimos: não deixe que fique em vão a graça de Deus. Aproveitem, vocês estão conhecendo a verdade, conhecendo a salvação. E Deus diz para vocês, quando vocês precisaram: eu ouvi o seu pedido de socorro, eu te socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, hoje é o dia da salvação. E em tudo, nós mostramos que somos servos de Deus, suportando muitos sofrimentos. Paulo vai dizendo quantas coisas ele tem passado por amor a Jesus. Prisões, açoites, jejuns, vigílias, muita paciência, privações da pureza. Temos aberto completamente o nosso coração. Como se vocês fossem meus filhos, Paulo diz. Mas nós também queremos ser amados. Nós amamos vocês e queremos ser amados. Não se juntem aos descrentes para trabalhar com eles. O Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos. Não toquem em nada impuro, e eu serei o pai de vocês. Capítulo 7. Em meio a muitos problemas e lutas da Macedônia, Paulo se encontra com Tito. E as notícias que Tito trouxe de Corinto eram boas. Ele foi muito bem recebido, ele ajudou o povo da igreja de Corinto. E também ele dá notícia para Paulo que aquele homem que foi culpado de ter ofendido Paulo, ele foi punido e todos da igreja decidiram seguir a direção de Paulo. Em meio a tantas aflições, Paulo continua animado e cheio de alegria, porque as notícias eram boas. Os problemas iam sendo resolvidos. No capítulo 8, ele vai falar da oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judeia. Os irmãos dali, da Macedônia, têm passado por provações e, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas generosas. Deram tudo o que podiam e mais ainda. E Paulo lembra: vocês foram os primeiros, a igreja de Corinto, a quererem ajudar os pobres que foram expulsos de Roma e estão chegando em Jerusalém. Vocês agora continuem e completem o trabalho que vocês começaram. Tito e mais 2 irmãos vão a Corinto ajudar na coleta. Esse foi o capítulo 8. No capítulo 9, Paulo relata que ele falou aos irmãos de Macedônia do trabalho que a igreja de Corinto estava fazendo. A boa vontade de vocês, que tinham prometido levantar uma oferta para os cristãos necessitados da Judeia. E Paulo os instrui, estimula, continuem fazendo o trabalho, completem o trabalho que vocês começaram. E deem uma oferta generosa. E Paulo diz assim: vocês serão ricamente abençoados e todos darão glória a Deus. O sustento da igreja está na mão dos que creem, né? No capítulo 10, Paulo trata novamente do seu trabalho de apóstolo. Ele, até o final da carta, ele defende a sua autoridade de apóstolo, dada pelo Senhor Jesus. Às vezes a linguagem dele é dura. Parece estar falando sobre aqueles que chegaram a Corinto, se dizendo apóstolos verdadeiros e negando que Paulo fosse apóstolo, exigindo que Paulo trouxesse uma carta de recomendação. O Senhor me deu autoridade sobre vocês para fazê-los crescer espiritualmente. E é Deus quem põe os limites do nosso campo de trabalho. É Deus quem limita a nossa atitude. No capítulo 11, Paulo faz acusação dos seus adversários.
os chama de superapóstolos. Mas ele afirma que, na verdade, eles são mensageiros de Satanás e podem se disfarçar, parecendo às vezes um anjo de luz. O perigo de não discernir, de não conhecer a palavra, de não obedecer a Deus, é que o inimigo aproveita e vem fazer coisas tristes na igreja. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho, em trabalhos, em prisões, em açoites, em fome, em frio, em nudez, em Jesus, preocupação com as igrejas. Ele fala, esse é o trabalho que eu tenho, que Deus me chamou para apóstolo, para levar a mensagem e para levar a salvação para muitos, para os gentios também. No capítulo 12, ele diz assim, se é necessário que eu me glorie, não é necessário, porque é a glória de Deus, mas ainda que não convém, eu passarei a vocês as visões e revelações que eu tive. Eu fui arrebatado ao céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, há 14 anos atrás, e eu vi coisas tão maravilhosas que palavras humanas não conseguem contar. Nem é permitido relatar as coisas que eu já vi, que Deus tem prometido para aqueles que o amam, aqueles que esperam nele. Mas para que eu não ficasse orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, para me atormentar. E um sofrimento muito grande, para que todas as vezes que eu quisesse me gloriar, eu lembrasse, aquele sofrimento me lembrasse que quem era o dono da obra, quem me chamou era Jesus. E 3 vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse esse sofrimento. Mas Deus me disse, a minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você fica fraco, você lembra de mim, aí eu te fortaleço. Então ele falou, eu gosto, agora eu aprendi, estou aprendendo, porque quando perco toda a minha capacidade, estou sofrendo muito, aí eu recorro a Deus e Ele me fortalece e Ele me sustenta. Eu quero fazer a 3ª visita a vocês, mas eu estou com medo de encontrá-los diferentes, também de encontrar brigas e ciumeiras, e também de perceber que vocês não cresceram espiritualmente. No capítulo 13, como em todas as cartas, ele dá os últimos conselhos e saudações. Na sua primeira visita a Corinto, ele fundou a igreja. Na segunda visita, que foi difícil e dolorosa, agora ele planeja visitá-los mais uma vez e espera que estejam arrependidos dos seus pecados e prontos a seguir de novo as direções de Paulo. Os superapóstolos anunciavam uma mensagem bem diferente da mensagem de Paulo. E ao que parece, eles conseguiram enganar alguns cristãos de Corinto. Paulo quer usar a autoridade que recebeu do Senhor Jesus, não para castigá-los, mas para fazer com que cresçam na fé. Como de costume, Paulo termina a carta com saudações e bênçãos. Cumprimentem uns aos outros com beijo de irmão. Algumas versões dizem com ósculo santo, é o beijo santo. Os irmãos beijam os irmãos e as irmãs beijam as irmãs. E ele diz assim, todo o povo de Deus manda saudações para todos os crentes. E ele termina a carta com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a presença e a consolação e a força do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Que o poder de Deus esteja trabalhando nas nossas vidas, nos ensinando, nos consolando e nos usando para que outros aceitem Jesus como Salvador. Que Deus nos abençoe.